Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Kleber Bassani, ele é da Jeep, uma empresa de veículos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Jeep Renegade e as adaptações para a pessoa com deficiência. A gente vai dar uma volta de carro e tal, e enquanto isso a gente vai conversando sobre as adaptações, como é que funcionam, né, algumas dúvidas aí que o pessoal tem sobre isso, e depois eu vou estar produzindo uma matéria para as nossas redes sociais, site, Facebook, explicando mais aí sobre os carros adaptados e também sobre o que a Jeep oferece para os seus clientes. Kleber, mais uma vez agradeço por ter aceitado o meu convite. A gente vai dar uma volta com o Renegade adaptado, né? O Kleber vai falando sobre isso durante o caminho, também sobre as adaptações, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E aí, posteriormente, surgindo alguma dúvida, a gente vai tirando aí nas publicações e tal. E também, se tendo alguma dúvida, é só comentar embaixo do vídeo que a gente responde depois. Vamos lá. O Renegade motor 1.8 de 139 CVs, já é o modelo 2019 com a frente nova. Todos os carros da Jeep vêm com piloto automático, computador de bordo, motor é 1.8 flex, tem um câmbio de 6 velocidades, vidros e travas e retrovisores elétricos, direção elétrica. Além disso, é um dos carros mais seguros do Brasil, considerado com 5 estrelas na Americamp, em termos de seguranças do carro. Tem sistemas de controle de estabilidade, controle de anticapotamento e, se puxar um reboque, controle de tração para o reboque. Matéria em termos de segurança, o carro já está ligado na posição drive e o carro não se movimenta. Pode ver que a gente está fazendo uns videozinhos meio vai e vem em termos de segurança. O carro não sai do lugar. Por quê? Nós estamos sem cinto de segurança. Aprenda, sempre colocar o cinto de segurança. Caso o nosso passageiro seja meio inoportuno e não queira usar o cinto de segurança, que eu sei que está na lei, automaticamente o carro vai nos avisar: use o cinto. E assim o barulho vai continuar. Use o cinto. Até ele recolocar o cinto. Nosso carro é um carro adaptado. Aqui o carro de pessoas com deficiência física. Algumas adaptações que há possibilidade de fazer. Uma delas é o pomo no volante, para as pessoas que têm deficiências físicas nos membros superiores, aonde tu tem maior força na direção elétrica ou direção hidráulica. Sendo que uma pessoa que vai dirigir, que não está apta, habilitada e pode dirigir normal, pode se retirar o pomo. E aí tu dirige ele normal. Quando a pessoa vai dirigir que necessita do pomo, é só fazer a colocação e fazer as suas simples adaptações. Aqui nós temos a inversão do pedal para a pessoa que não tenha problema na perna direita ou que não tem a perna direita e tem que usar o acelerador do lado esquerdo. Então existe um terceiro pé aonde tu usa ele como base de acelerador. Tu pode acelerar com a perna esquerda. Mesma situação, se o carro for emprestado ou alguém que tenha habilidade da perna direita para dirigir, é simplesmente recolher o pé e consegue se acelerar do lado direito. Outra situação do deficiente físico é quando ele não tem a possibilidade de usar as pernas para dirigir, membros inferiores. Ele tem o acelerador do lado esquerdo usando a mão. Tá? Ele pode acelerar o carro e ao mesmo tempo ele pode frear o carro. Acelerar e frear. Mesma situação, se ele emprestar o carro para uma pessoa habilitada nas condições normais, a pessoa vai acelerar e frear sem interferir nos comandos manuais do carro. Estamos agora fazendo um test drive com o carro numa rua de asfalto, aonde se percebe o silêncio de andar dentro do Renegade. Por quê? Ele tem borrachas de vedações duplas nas portas. Abrindo o vidro elétrico, vão perceber alguns barulhos externos.
fechou o vidro. Então, aquelas inoportunidades de andar numa estrada de chão batido, pegar uma poeira, entrar dentro do carro, sujar os bancos, sujar as colunas de portas, no Renegade não vai constar. Algumas aventuras a gente consegue fazer com o Renegade, principalmente em estradas de chão batido. A gente está subindo aqui uns paralelepípedos, o carro sente toda a sensação de estar dirigindo o carro fora de estrada. E Kleber, falando um pouquinho sobre as adaptações, né? Tu já citaste ali algumas questões dos pedais e tal. Que tipo de outras adaptações é possível fazer para a pessoa com deficiência? Você pode colocar uma grua na porta direita, que seria uma espécie de uma alavanca para trazer uma pessoa dentro do carro sem fazer um esforço físico. Você pode colocar dentro a porta direita. Ela leva a grua até a cadeira de roda, coloca-se a pessoa dentro daquele cesto e traz a pessoa para dentro do carro sem fazer um esforço maior da pessoa de ter que carregar no colo. Existem outras adaptações chamado comando de volante elétrico na direção. Então a pessoa que tem o braço mais curto ou tem problema de deficiência nos dedos, ela consegue fazer o comando elétrico, buzinar, ligar o pisca, ligar o faróis, limpador de para-brisa, todo na parte elétrica do carro. Agora nós estamos entrando numa estrada de chão batido, estamos mostrando aqui para o nosso jornalista como é que funciona algumas sensações de andar com o Jeep fora da estrada. Andando numa estrada completamente empoeirada, ele está sentindo em termos de estabilidade do carro e conforto do carro. Vendo a sensação que o carro não sai de traseira porque ele tem um controle de estabilidade. Mesma coisa faremos agora uma curva para a esquerda, aonde o carro também. Ele sente todo o barulho externo, a poeira externa que tem na rua agora nesse momento. Nós não estamos sentindo nada dentro do carro. E falando um pouquinho sobre essa estabilidade, como é que é o sistema dele? Para que o carro tenha essa resposta, né? Independente se for estrada ou for estrada de terra, ele consegue dar uma resposta boa. Como é que funciona o sistema? Como é que foi projetado o sistema? Se puder explicar um pouquinho para o pessoal. Ele é um sistema eletrônico e tem suspensões independentes nas 4 rodas. Se uma roda permanecer no ar, a outra roda vai ficar fazendo o tracionamento dela para não perder a estabilidade do carro. São sistemas eletrônicos e suspensões independentes. Sim, e mesmo quando ele é adaptado, ele não tem prejuízo na... A adaptação é simplesmente uma adaptação de aceleração do carro. Não é cortado, não é feito algumas adaptações eletrônicas. São adaptações manuais que é colocada no acelerador do carro ou na direção, não envolvendo parte motora do veículo. Sim. Por exemplo, se tiver algum cadeirante nos assistindo agora, ele tem aquela dúvida, né? E o espaço interno, como é que é o porta-malas e tal. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso para nós? Ele tem um porta-mala de 320 litros, que é o novo porta-mala agora que está vindo no Renegade 2019. É um porta-mala amplo, eu consigo colocar dentro do porta-mala uma cadeira de uma pessoa que tem 1,70 m de altura, então teria que usar uma cadeira de roda com um encosto maior. Dá para se colocar. Claro que ela é dobrável, tá? E dentro da possibilidade de tirar as rodinhas. Se é uma cadeira menor, como está se usando hoje, de mais um custo um pouquinho maior, mas é o que o pessoal geralmente está pegando. Ela é um encosto com uma altura de 60 centímetros e com as rodinhas removíveis, você consegue colocar dentro do porta-mala sem perder o espaço da mala. É fácil o acesso do cadeirante no carro porque ele tem uma abertura de porta em torno de 70 graus. Então tu pode abrir a porta do carro, o cadeirante vai ficar sentado na altura do banco sem ter que estar baixando ou subindo, fazendo um esforço físico maior. É um dos carros mais comercializados hoje no Brasil para a linha de deficiente físico, principalmente a matéria de cadeirante. Falando agora, tu citaste um pouco da questão das comercializações, né? Como é que estão as vendas dos veículos para pessoa com deficiências? A gente sabe que teve algumas mudanças na legislação, né, nos últimos tempos, e eu recebi algumas reclamações que isso dificultou o acesso em alguns casos.
isso a gente vai explicar também em outras publicações, em outras matérias. Mas falando um pouquinho do mercado, como é que estão as vendas para pessoa com deficiência hoje no segmento da Jeep, por exemplo? Nós da Jeep não sentimos uma dificuldade de vendas de carro de PCD. Nós temos o carro à pronta entrega, fazendo o pedido, em torno de 17 a 18 dias o carro já está na concessionária, claro, desde que esteja com toda a documentação em dia, toda a documentação habilitada. A fábrica da Jeep tem uma linha de produção específica para atender a demanda de carros de PCD, sendo nas cores branca, vermelha, preta ou prata. Esses carros estão de faturamento imediato. A documentação é feita nós aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul mesmo, no caso do ICMS. Não vejo dificuldade na Jeep. O quanto é que a Jeep, de novo, foi a liderança na venda dos Renegades e na liderança da venda de Compass no ano de 2018, está com crescimento em torno de 3,5% já no mês de janeiro. Então, tem que andar com o carro. O Jeep é andar, não é experiência. Inclusive, tem que se sentir ao lado aventureiro. Não é aquele carro que tu vai chegar na loja, olhar uma foto dele. Tem que sentir a experiência do carro e andar. É o que nós estamos fazendo agora. Inclusive eu estou andando no carro junto com o Kleber para justamente poder fazer uma avaliação depois. Eu vou produzir uma matéria em texto também sobre essa experiência e vou fazer uma avaliação sobre o carro. Quem quiser acompanhar depois, se tiver alguma dúvida, é só comentar lá que a gente vai respondendo posteriormente. A gente está novamente numa estrada de terra, é uma estrada bastante íngreme, e tu percebe que quase não tem movimento, né? A gente não está sendo movido pela estrada, né? Não está atrapalhando a gravação, por exemplo. Isso também se deve aos sistemas usados pelo carro, né? Só voltando à tua pergunta referente à dificuldade, algumas pessoas estavam, isso já existia, a permanência do carro no período de 4 anos. A partir de 2015, o governo ele reduziu esse plano para 2 anos. Então, as pessoas que estão reclamando, acredito eu, que seria mais em função disso, de documentações, porque o plano de permanência de um carro, ele ficou obrigatório para 4 anos usando o ICMS e para 2 anos usando o processo do IPI. Então, as pessoas que tinham o hábito de comprar o carro com as reduções de impostos de ICMS, redução de imposto de IPI, mais redução de imposto de ICMS, ele estava fazendo uma troca a cada 2 anos, sendo que o carro não estava ainda com 12 mil ou 14 ou 15 mil quilômetros. Então, tinha uma troca muito rápida. Acredito eu que em função dessa demanda muito grande, o governo, suposição minha, o governo aumentou o prazo para 4 anos. Mas isso não nos impede de fazer uma compra ou usando o ICMS ou usando só o IPI. Sim. E hoje uma venda que está sendo bem cotada e muitas pessoas estão adquirindo é o carro a diesel. Porque o carro a diesel ele está dando uma incidência de impostos do governo federal de IPI chegando a 25%, 26% de desconto sobre o valor de tabela. E alguns modelos do carro a diesel, eles também pegam isenção de IPVA em alguns estados, que é o que acontece com nós no Rio Grande do Sul. Então a gente deu uma volta com o carro para vocês poderem perceber como é a dinâmica do Renegade na rua. A gente vai estar fazendo depois os testes e tal, a gente está fazendo algumas voltas para vocês poderem perceber como é a dinâmica do veículo e posteriormente a gente vai estar produzindo também outros conteúdos aí em parceria com a Jeep aqui do nosso estado. A gente, como vocês sabem, eu sou do Rio Grande do Sul, vocês devem procurar a Jeep da cidade do estado de vocês, justamente para que você possa tirar essas dúvidas e também, né, poder ter as respostas aí referente à compra do veículo, a aquisição de um Jeep, para poder fazer essa locomoção diária. E você que tem alguma deficiência, assim como eu, apesar de não parecer quando eu estou sentado, né, minha deficiência ela é na perna direita, então só se percebe quando eu estou andando, mas o teste foi muito bom. Até agradeço ao Kleber pela disponibilidade de a gente poder andar, né, com o carro e tal, sentir o carro. E
A partir disso eu vou produzir uma série de conteúdos, fotos, vídeos, para explicar justamente como é esse processo de aquisição de um carro adaptado e também fazendo a avaliação do Jeep Renegade que a gente está andando hoje. Temos o convite para fazer essa demonstração do veículo. Na verdade, eu também faço a parte de consultoria de referente à documentação. Então, se a pessoa está em dúvida sobre a documentação a ser preenchida, dá uma ligada para nós. Eu faço a documentação, ICMS, IPI. Não há dificuldade em termos de documentação. Dúvida, qualquer sugestão